Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Ana Rosa e eu sou blogueira no portal Noticiário Periférico, que trata com artistas independentes e com a cultura de periferia. Sou também produtora cultural, entre tantas outras coisas. E hoje eu trago para vocês a videoaula Utilização de recursos de divulgação para artistas independentes, pensando aí nesse cenário que a gente espera de pós-pandemia. E é isso, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vamos lá então. O título dessa videoaula, é Utilização Estratégica de Recursos de Divulgação para Artistas Independentes no Contexto Pós-Pandêmico. Por que eu pensei essa videoaula, As atividades artísticas, a gente sabe, são essenciais para a manutenção do bem-estar físico e mental da população como um todo. E durante essa triste pandemia de Covid-19, que infelizmente vitimou e tirou, a vida de muita gente, de muitos artistas também, que acabaram morrendo, durante essa pandemia, também tiveram impactos econômicos, além dos impactos da saúde, das perdas todas, os impactos econômicos, diretamente nos trabalhadores da arte, da cultura, que, em época de pandemia ou não, são os primeiros a sentir aí os cortes no orçamento, Quanto dessa videoaula, então, por que eu pensei ela? Esperando aí, esse cenário de superação desse período pandêmico, esse triste período pandêmico, que a gente consiga auxiliar com algumas dicas e algumas propostas, artistas independentes, com foco principalmente na música, tá? E ajudar esses artistas, auxiliar esses artistas a retomarem os seus trabalhos, então. E eu trouxe como norte, da apresentação 3 tópicos, que é o panorama geral das principais dificuldades dos artistas durante a pandemia, planejamento e divulgação, recursos que auxiliam as carreiras independentes. Então, para a gente entrar um pouco no panorama geral, assim, do que aconteceu aí durante a pandemia, houveram muitas coisas tristes, durante esse período, relatos de pessoas, de artistas, de pessoas que têm arte como um hobby ou profissão, vendendo seus instrumentos de trabalho, seja instrumentos de tocar, seja computador, qualquer outro instrumento, e migrando para outras profissões fora da arte, E durante a pandemia isso se agravou ainda mais, E para os artistas independentes da música, a gente pôde perceber uma grande dificuldade de organizar e de adaptar as suas atividades para as plataformas digitais, E quem precisou improvisar às pressas os materiais de divulgação e para pedir apoio de empresas para passar durante esse período, muita gente não tinha os seus próprios materiais organizados, os seus próprios documentos, release, o press kit, e nem sabia como pedir apoio, sem ter tudo isso organizado. A falta de planejamento, então, ela gera problemas, grandes, como a correria, quando você descobre que tem uma empresa que, de repente, está disposta a pagar um pouquinho, a apoiar um projeto cultural, e você não tem nada montado, você não tem nada organizado, então essa correria pode acarretar a perda de prazos, pode acarretar o desinteresse da empresa, ao ver que você não está organizado ali. Antes da gente entrar nos tópicos de planejamento, é preciso a gente conferir 2 coisas para prosseguir aqui nesse momento, tá? A nossa documentação está toda organizada e eu tenho um release, Vamos ver mais um pouco o que é isso. As documentações, é preciso que a gente tenha essas documentações todas digitalizadas, numa pastinha organizada, Um tópico, com os documentos mais comuns utilizados em editais de fomento à cultura, que são importantíssimos e foram importantíssimos durante este período pandêmico, Que são os documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço atual e de algum tempo atrás. No caso do PROAC 39, ele pede um comprovante de endereço atual e um de 2 anos, para você comprovar que você mora no estado de São Paulo. O currículo cultural, que é importante, é diferente do currículo profissional comum, que as pessoas conhecem. O currículo cultural você vai colocar todas as suas produções, com possíveis links, para as pessoas conferirem essas produções. E o release, que, como eu disse, é muito importante, um pouquinho de uma maneira bem básica, tá? Para que a gente consiga organizar nossa documentação. O release é um material compacto que a gente vai preparar, informativo,
que é distribuído para sites, para jornais, para qualquer espaço cultural que a gente queira, que a gente tenha interesse de divulgar o nosso trabalho, tá? E esse release, ele precisa ter informações, ele precisa ter resumo, né, da nossa caminhada, que a gente fala, ele precisa ter coisas interessantes que chamem a atenção para o nosso trabalho. É preciso a gente pensar no título inteligente, uma imagem de divulgação importante, que nós, como artistas, como produtores culturais, como pessoas da cultura, tenhamos fotos de boa qualidade. E ter informações nesse documento, né, que quem está fazendo, né, então é o artista, o músico, a banda, o que está lançando uma música, está lançando uma turnê, está produzindo algum conteúdo na internet, por quê, né? Por que está sendo produzido? Está sendo arrecadado alguma coisa? Está sendo uma turnê de divulgação? Então, por que é importante? Por quem? Né? O artista que está produzindo aquilo, ou a companhia que está produzindo aquilo, o grupo de pessoas que está produzindo aquilo, e um link de divulgação. Num dos links, né, dos recursos aí que eu tenho para apresentar para vocês, que é esse Linktree. Acho que é assim que fala. Que é este site aqui, tá? É só procurar no Google por esse site. E ele vai gerar para você este link aqui, tá? Com a sua foto ali em boa qualidade, o seu nome e alguns links que a pessoa pode te achar mais fácil, tá? E por que isso é importante? Ninguém vai ficar te procurando na internet, tá? Hoje em dia, com o tempo corrido do jeito que tá, ninguém vai ficar te procurando. Então, se você monta o seu trabalho, coloca o seu link ali já de uma forma otimizada e dispara, é muito mais provável que as pessoas vão clicar ali, né? É muito mais fácil que ela clique ali do que ela procure você em outras plataformas. Outro recurso, né, outra plataforma importante é o Canva, tá? Que é esse outro portal aqui, que vai ser importante para você que ainda não tem, né, artista independente que ainda não tem condição de pagar um designer ou que quer produzir seu material ali para publicar no Instagram, no Facebook, em outras plataformas, ele vai ser importante, tá? E tá pensando aqui que é uma pessoa sozinha, né, a equipe, que ainda não tem a condição de ter aí os seus outros profissionais trabalhando. Bom, preparando então esse material base, né, o release e os seus documentos pessoais, para onde que a gente vai, né? A gente sabe que nem todo artista ele tem condições, como eu estou falando, né, de trabalhar, e a maioria monta a sua equipe, né? Então, uma pessoa fazendo várias coisas. E essa videoaula, ela tenta contemplar um pouco sobre esses artistas, né? Sobre esses artistas que estão tentando expandir seu trabalho para que tenham realmente condições de empregar alguém que tenha mais conhecimento, né? Um profissional que saiba mais sobre o que está fazendo do que a gente próprio acabar se dando conta de tudo, né? Abraçando tudo. Então, uma coisa importante, o profissional de imprensa, como eu coloquei ali, ele é essencial. Então, a primeira verba que você tenha um pouco mais disponível, destine para os profissionais de imprensa, tá? Como eu coloquei ali, como diz o Racionais, quem não é visto não é lembrado, tá bom? Então, o seu profissional de imprensa, o seu assessor de imprensa, ele vai ter vários caminhos que você não vai ter, né? Por mais que você tenha toda a vontade de fazer ali suas paradas, o seu assessor de imprensa, a sua assessora de imprensa vai saber caminhos e vai ter uma rede de contatos muito maior do que você fazendo tudo, tá? Para o plano de desenvolvimento, então, do trabalho artístico, além do profissional de imprensa, né? A gente sabe que é o sonho de todo mundo que tenha todos os profissionais disponíveis, mas é importante a gente pensar com um pouco de carinho em profissionais de confiança. Na fotografia, como eu disse, é importante que a gente tenha fotos de boa qualidade mostrando todo o nosso trabalho. No design, também é importante para que a gente não coloque coisas tão feias na internet. Profissionais de marketing que vão saber onde o meu conteúdo pode chegar, onde não pode. Contabilidade também é importante, né? O nosso orçamento, que quase sempre é bem reduzido. E no jurídico também, né? Nada impede que a gente tenha uma equipe aí para cuidar de casos, principalmente na internet. É importante que esses profissionais sejam lembrados. Então, também lembrar, né, óbvio, do compromisso financeiro que a gente tem que ter com os profissionais, né? Não, nada é feito na parceria,
O profissional que está ali trabalhando, ele também tem suas contas para pagar, assim como a gente, o orçamento dele também pode ser reduzido, então lembrar sempre do compromisso financeiro com esses profissionais, tá? Então, essa rede de profissionais, como eu disse, né, profissionais que entendam o que estão fazendo, ela precisa ser muito bem feita para que ela auxilie na confecção da carreira do artista, né? O assessor de imprensa, então, ele vai saber o que é notícia, né? Como divulgar eventos e projetos na imprensa, né? Não é de qualquer forma que a gente divulga um evento. A preparação do material, o contato com os jornalistas, essa rede de jornalistas, como eu disse, o gerenciamento de crise, porque nem a gente é humano, né? E é importante que o profissional de imprensa tenha essa sensibilidade de lidar com o artista, sabendo a linha ali de pensamento e tudo mais. E evitar, né, principalmente a invasão chata, né? A pessoa que fica ali chamando você de madrugada e fala, ouve minha música, ou vem aqui ver esse vídeo. Então esse tipo de invasão, ela é chata e o profissional de imprensa pode gerir melhor isso. Pensando um pouco, então, na questão do planejamento de divulgação da nossa identidade profissional e nos projetos, né? Planejamento. O planejamento ele deve partir do ponto de uma ação pontual. Então, como que eu posso orientar, né, pensando aqui na nossa equipe, eu sozinha, né, sem esse profissional de imprensa, sem o profissional do marketing, como que eu posso orientar as minhas atividades para eu poder cumprir alguma ação pontual? Então, como que eu adequo toda a minha estratégia de divulgação para eu cumprir, né, essa ação? Quanto de orçamento que eu vou destinar para cumprir essa ação? Então, a gente vai ter algumas perguntas para a gente montar o esqueleto desse plano de divulgação, desse planejamento de divulgação. Qual é o meu objetivo? Então, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas escutem determinada música, eu quero que as pessoas visitem a minha página, confirmem presença no evento. Eu vou definir o meu público-alvo, né? Que se eu produzo uma determinada arte que não é consumida por determinado tipo de pessoa, né? Por mais que a gente tenha essa vontade de que a arte seja consumida por todas as pessoas, né? De forma harmônica, isso não acontece. Então não adianta eu querer divulgar, né, o espetáculo X para o tipo Y de pessoa que de repente vai lá e vai causar algum problema maior no meu evento. O que eu quero e o que eu devo comunicar sobre o meu trabalho. Então, lógico, eu quero falar que o meu trabalho é muito bom, eu quero falar que o meu trabalho vai fazer as pessoas gostarem e tudo mais. Mas será que eu devo? Né? Será que eu devo forçar essa relação? Ou será que eu devo falar, olha, de repente esse trabalho vai ser interessante para você? Né? Então, tem uma diferença na comunicação. Qual é o canal mais apropriado? Então, se eu gosto, por exemplo, de fazer live, tem plataformas que são bem melhor utilizadas do que outras, então isso é importante também. E o meio físico ou digital, como eu falei, a gente está retomando as carreiras, né, de forma presencial. Então, será que é interessante eu produzir um tipo de flyer para ser entregue, né? Ou será que, de repente, só o flyer digital ali dá conta, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar para fazer esse esqueleto de plano de divulgação. Esse plano, então, ele tem que prever as ações de mídia que são necessárias para promover este tipo de ação que eu quero. No caso do trabalho artístico, a gente tem que demonstrar como esse trabalho ou esse projeto pode se desenvolver, né, para a empresa, ou eu posso mostrar, de repente, para o poder público que ele deve investir, né, nesse evento, nesse projeto, a gestão do nosso trabalho, a gestão do nosso planejamento, contemplando as possíveis falhas, o que pode dar errado, até onde o meu orçamento chega, tá bom? Bom, alguns sites, tá, que eu vou mostrar são importantes para a gente montar este plano de divulgação, independente se eu estou como artista solo ou se eu tenho uma equipe, né, uma mini equipe, uma equipe mesmo trabalhando. O Google Agenda é importante para o artista sozinho e para ele como uma equipe também. E ele é importante porque ele te lembra, ele vem uma notificação com o evento, com a tarefa que você tem que realizar, tá? Então, a Google Agenda, vocês podem procurar no Google. Ele tem, você vai colocar aqui o dia, a hora que você quer que ele te lembre, e você vai colocar lá se você tem que enviar um documento, se você tem que gravar um vídeo, se você tem que tirar uma foto, ou os seus compromissos diários, tá bom?
O Google Docs também é importantíssimo, porque é um documento, né, online que você consegue compartilhar com outras pessoas e que elas estão longe de você. De repente, se você não consegue ter uma reunião por vídeo, por telefone com alguma pessoa, mas você precisa escrever, você precisa organizar, né, as tarefas, organizar a documentação, você consegue fazer por esse site também, tá? Bom, e pensando então, né, numa estrutura básica de um plano de divulgação, a gente precisa de um ponto, né, que é o ponto inicial, eu chamei de ponto. É o ponto inicial. Então, o meu ponto inicial aqui nesse exemplo é o lançamento de uma mini turnê pelo Edital X. Então, a minha mini turnê musical foi contemplada pelo Edital X e eu preciso divulgá-la. Estou sozinha na minha equipe, ou tenho mais pessoas, mas eu quero organizar isso para que eu tenha noção do quanto eu vou gastar, noção do tempo, noção do que eu preciso fazer. Os meus objetivos: divulgação da turnê nas cidades A, B e C, que é uma mini turnê, então vai passar pelas cidades A, B e C. E eu tenho também como objetivo atrair meu público orgânico, meu público que já conhece o meu trabalho, e novas pessoas interessadas. Então, eu acho que isso é o objetivo de, né, quase 100% de nós, assim, artistas e pessoas da cultura. O meu público vai ser os moradores da região e das cidades A, B e C. O meu tipo e peça de divulgação: posts nas redes sociais direcionados para essa região. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse direcionamento de post, né, de impulsionamento. Faixa etária, então eu preciso saber se o meu público ele tem essa definição de faixa etária ou se todo mundo pode ser contemplado por essa mini turnê. Vou procurar um jornalista da cidade, de preferência independente, que fala com mais, não só mais carinho, mas também um pouco mais de responsabilidade sobre arte e cultura. Não estou dizendo que grandes portais não falam, mas o jornalista independente, ele procura por esse tipo de pauta, tá? Ele procura por coisas novas e por coisas que sejam interessantes para as pessoas conhecerem. E promoção de ingressos, por quê? De repente, eu tenho uma pessoa que conhece o meu trabalho, e se fazer uma promoção de ingressos, será que, de repente, 2 ingressos ou um vale para um casal entrar, para 2 pessoas entrarem, será que essa pessoa que gosta talvez não leve uma pessoa que não conhece? Então, essa promoção sempre é interessante de pensar. A mensagem: o que eu quero que o público conheça, né, com o que eu estou divulgando ali, com esse post em rede social, com essa matéria com o jornalista. Eu quero que eles conheçam a minha música, eu quero que eles saibam que o meu show tem interação com a plateia. Então, eu quero que eles se sintam instigados a ir até esse show, porque eles vão sentir de alguma forma que eles estão num lugar legal, que eles vão se divertir. E o meu orçamento, né, que já foi previsto no edital, é de R$3.000. Então, com esses 3 mil, eu tenho que impulsionar os posts nas redes sociais, eu tenho que, de repente, não sei, mas fazer alguma troca ali com esse jornalista, né, impulsionar talvez o post dele pelo portal dele. Eu vou fazer a minha promoção de ingressos, então esses R$3.000, eles têm que contemplar tudo isso. E, né, com esse plano pronto, a gente vai, então, pensar um pouco mais nos recursos e nas organizações, nas plataformas que auxiliam as carreiras, né? Então, os recursos: indispensável pensar em editais, tá bom? Então, para a gente pensar um pouco mais em editais de fomento, a gente precisa, quanto artista, enquanto pessoas da cultura, se interessar por essas burocracias, a gente precisa saber qual edital que está rolando, qual edital que está com a inscrição aberta, porque tudo isso é dinheiro público que é destinado para nós, então a gente precisa se apropriar deles, tá? Para a gente fazer parte desses editais, para que a gente consiga contemplar esses editais, a gente precisa ter uma equipe firme, né? Independente se ela foi montada só para aquele edital ou se ela já trabalha comigo, uma equipe firme. Por quê? Editais não são a coisa mais fácil do mundo, né? Não são as coisas mais fáceis do mundo, mas também não é nada impossível de fazer, né? Senão não teria ninguém fazendo. Então a gente precisa sentar, ler detalhadamente esses editais, o que a gente precisa de contrapartida, o que a gente precisa apresentar, como a gente precisa persuadir ali quem está selecionando a escolher. Então a gente precisa
que a nossa equipe ou a nossa equipe, né, principalmente a nossa equipe, invista em conhecimento, né, em procurar cursos, informações sobre editais de fomento à arte e cultura, não só públicos, né, tem diversas empresas que têm esses editais em aberto, que promovem esse tipo de fomento à arte e cultura, e esses recursos são muito importantes para nós. E como organização, né, então eu já tenho meu plano de divulgação, eu já tenho mais ou menos a ideia de onde eu posso buscar recursos, onde eu posso me organizar ali para ter esse dinheiro. A gente fala sempre dos recursos de editais porque é um dinheiro um montante um pouco melhor, né, do que talvez a gente consiga ali na distribuição de pedidos para empresas e tudo mais, mas nada impede que a gente faça esse movimento, tá? Então, como organização, eu vou executar o meu plano de divulgação de forma mais elaborada. Pensando nas plataformas disponíveis, tá? Para a gente para a gente divulgar, para a gente cumprir esse plano. A gente tem que olhar para as plataformas com o pensamento de verificar quais são os pontos positivos e os negativos, né? Não adianta eu colocar, se eu sou um DJ, por exemplo, não adianta eu fazer uma live no Instagram se eu sei que dá 1 minuto de live e a live vai cair por conta de direitos autorais. Então eu tenho que sentar e pensar qual o meu tipo de arte e qual a plataforma mais interessante para eu estar divulgando. Então, se eu for pensar em questão de live, eu posso pensar na Twitch e no Instagram, no próprio Instagram. O Instagram é interessante porque ele cria essa proximidade do artista, né, com o público, né? A gente consegue fazer anúncios, a gente consegue fazer outras coisas e divulgar ali nosso dia a dia, tá bom? O Facebook, que são anúncios mais direcionados, né? Eu consigo direcionar melhor, vou mostrar um pouco mais para frente. E o próprio Facebook tem uma plataforma que tem cursos, né? Cursos de divulgação, cursos de marketing, que pra gente é muito interessante estar sempre aprendendo. Jornais e mídias nichadas e locais. Por que eu falo nichadas e locais? Porque nada como uma boa mídia independente, né? Cultural, para divulgar o nosso trabalho, porque são pessoas, o público dessas mídias é um público interessado, é um público que vai procurar o nosso trabalho, é um público que vai, de repente, divulgar para mais pessoas, tá? Então, mesmo que talvez o alcance delas não seja tão grande quanto outras mídias de expressão, é importante também, é muito importante que a gente pense nessas mídias para divulgar o nosso trabalho. Então, aqui está um print da Twitch, tá? Para quem opta por fazer lives e tudo mais, é uma plataforma muito interessante. O Instagram, né? Então a gente vai clicar lá, também ambos são muito fáceis de utilizar, tá? É bem explicativo ao vivo, né? Pra gente abrir uma live. O Instagram, tá? É importante lembrar que por mais que ele não tenha tantas pessoas que tenham essa rede social quanto o Facebook, ela é muito mais interativa, então é muito mais interessante, de repente, a gente divulgar muito mais coisas lá, né? Divulgar nosso trabalho no dia a dia, nosso processo criativo, tudo ali, e deixar o Facebook para eventos e para coisas mais direcionadas, tudo bem? Então, falando um pouco sobre o Facebook, sobre esse anúncio que a gente tem que vincular, esse aqui é uma parte do próprio Facebook, tá? Desse facebook.com/business, que é onde tem os cursos que eu comentei. E ele está falando aqui que com alguns cliques a gente consegue veicular anúncios, né, no Facebook, no Instagram, em outros sites, em outras plataformas. E essa campanha é capaz de alcançar muitas pessoas, né? Então, esse aqui é um pouco da visão, deu erro aqui, mas é um pouco da visão de como é o Facebook, tá? Eu tampei aqui também algumas coisas, mas a gente vai entrar nesse Facebook Business aqui, e aí a gente vai ter como criar uma campanha, né, de divulgação, uma campanha direcionada. A gente vai lá em nova campanha, vai ter o alcance, que é as pessoas que eu quero mostrar. Então, se eu quero se eu quero divulgar um flyer que eu quero que chegue para muitas pessoas, eu vou selecionar alcance. Se eu quero divulgar um flyer que eu quero que gere curtidas na minha página, que gere pessoas indo para o meu evento, eu vou escolher engajamento. E tudo isso a gente consegue ter uma dimensão melhor
vendo esses cursos e lendo um pouco mais sobre esses tipos de divulgação. Aqui também, né, a gente tem o tráfego para estabelecimento, para pessoas que vão fazer eventos presenciais, né, que vai direcionar pessoas para um evento presencial, também é muito importante. E essa é a plataforma, né, de cursos, que são cursos online gratuitos, né, que a gente pode falar sobre marketing e outras coisas. Então, é um site muito interessante. Bom, por fim, então, né, é importante na nossa carreira independente a organização, né, enquanto equipe ou enquanto artista de equipe, né, que é um artista solo, é importantíssima a organização. Sempre valorizar os profissionais, caso a gente tenha uma equipe um pouco maior, que a gente valorize esses profissionais financeiramente, tá? Não só divulgando que ele é responsável por aquele pedacinho ali na nossa arte, né? No caso, produtor ou mesmo profissional da imprensa, tá bom? E a gente precisa ter, enquanto artista, a plena visão desses setores. Então, eu preciso ter um pouco de conhecimento sobre marketing, eu preciso ter um pouco de conhecimento sobre fotografia, sobre imprensa, porque, de certa forma, a gente que vai direcionar, né? Então, o profissional, ele sabe o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, mas a essência a gente tem que dar, né? Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento aí sobre isso. E a gente precisa se interessar pelas burocracias, os profissionais que estão trabalhando com a gente precisam se interessar por essas burocracias, eles precisam saber o que é um edital de fomento, eles precisam entender como pedir um patrocínio para uma empresa, ou como organizar uma campanha de marketing e tudo mais. A gente precisa orientar, né, os nossos planos de divulgação com um objetivo cumprível. Não adianta eu colocar que eu tenho um prazo de 2 dias para montar um card, para divulgar, para chamar pessoas para montar um evento. Não, ninguém consegue fazer isso. Então eu preciso ter objetivos cumpríveis. A gente precisa zelar pelo nosso trabalho artístico, né? A gente precisa criar uma rede social para falar sobre o nosso trabalho, né? Que a gente tem as nossas redes sociais pessoais e que nem sempre pode estar misturando as coisas ali, né? Não posso usar o profissional para ficar xingando alguém ou para ficar difamando alguma coisa. Então, tem um caminho aí de ética que a gente precisa ter conhecimento também. É importante que a gente tenha sempre fotos atualizadas, né? Porque quem vai patrocinar ou quem quer conhecer nosso trabalho tem que estar conhecendo, tem que estar tendo acesso, né, à nossa rede de forma atualizada. Não faça tudo por likes, né? A gente não precisa se envolver em algumas questões, a gente não precisa postar determinadas situações ou determinados momentos que são da nossa intimidade ou do nosso dia a dia. Nem sempre as pessoas precisam saber de tudo que está acontecendo. Bom, e o impacto do espaço digital bem utilizado, ele é incrível quando se trata de promover a arte na internet. A internet ela foi um espaço muito acolhedor e muito importante para muitas pessoas, embora nem todas tenham conseguido utilizar de forma satisfatória, né? Mas foi um espaço muito importante durante essa pandemia e visando aí nessa superação. E espero que esse pouco de tempo aqui tenha contribuído com o trabalho de vocês, com a divulgação de vocês, né? E eu espero que vocês tenham em mente que a gente deve sempre fazer um bom planejamento de todas as ações para a gente crescer cada vez mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.